Minhas saudações, sejam bem-vindos ao curso de Pranayama. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco como que vai funcionar o curso e também quero falar algumas coisas a respeito do que de fato é o Pranayama, como ele nos beneficia, o que esse curso pode fazer por você. A gente tem aí dentro da tradição do yoga, né, um longo histórico de práticas que são feitas para purificação. E essa purificação ela acontece em vários níveis. O principal deles, que sempre vai auxiliar as pessoas, independente da época, independente do tempo que a gente está falando aí cronologicamente, é a purificação da mente. Então a gente tem o primeiro princípio e o princípio central do pranayama, que é a relação estreita entre prana, que é esse prefixo que está na palavra pranayama, que significa energia vital, e mente. Então a relação de prana e mente é uma relação muito direta, ou seja, uma vez que você tem um controle sobre esse prana, sobre essa energia vital, você também tem controle sobre a mente. E o contrário também acontece. Se a sua mente está calma, naturalmente a tua energia está adequada, ela está no eixo. O que acontece é que a gente não consegue, muitas vezes, parar a mente pela mente. A gente não consegue ter uma regulação automática do pensamento. E aí o que a gente faz? A gente utiliza técnicas para influenciar positivamente a mente. Então, nesse sentido, o pranayama ele vai ter uma relação muito forte, né, com a natureza da mente e vai ser a técnica que vai nos ajudar a gerar essas purificações profundas. E é importante que eu cite de fato a palavra profunda, porque ele, feito da maneira correta, gera uma energia interna de calor, que é um calor de transformação, que a gente chama na tradição de tapas. Então, uma geração de calor interno, uma geração de tapas. E esse tapas, essa energia que é provocada principalmente pela retenção da respiração, ela vai purificar níveis profundos que estão associados ao corpo sutil. Então pensa que o nosso corpo energético, que é formado pelos famosos meridianos da medicina chinesa ou das nadis, ele tem ali, eles são como veias, né, e artérias do corpo energético, e ele precisa que a energia flua por ele para que chegue em todos os lugares e que a gente sinta que as coisas estão fluindo dentro de nós. E como que a gente sente que as coisas estão fluindo dentro de nós? Quando a gente tem um equilíbrio emocional, principalmente. Quando a gente está se sentindo equilibrado internamente, é porque a energia está funcionando adequadamente. Só que o que acontece? Essas nadis, esses meridianos, ficam normalmente com obstruções. E essas obstruções nada mais são do que os bloqueios internos que a gente tem da nossa mente, das nossas crenças, das nossas sombras, do nosso subconsciente, processos que não foram bem trabalhados e que geram uma estagnação nessas veias do corpo sutil. E quando a gente fala de fazer um pranayama que gera um calor interno, ele vai remexer nessas estruturas do corpo sutil e vai começar a liberá-las. Então é uma técnica que vai atuar em níveis profundos, porque eu estou fazendo aqui justamente de propósito para fazer um paralelo com as técnicas modernas de respiração, que são as chamadas breathwork, né? O método chamado breathwork. E a gente não visa dentro do yoga um alívio momentâneo apenas das coisas que a gente sente. Então, se eu tô com uma crise de ansiedade, eu vou lá e faço uma respiração e essa respiração alivia a minha crise de ansiedade. Eu tô com uma tristeza, um medo, alguma coisa assim, eu vou lá e faço alguma técnica que alivia momentaneamente. As técnicas de respiração consciente, que são diferentes de técnicas de pranayama, elas podem ser aplicadas para resoluções momentâneas. E elas são muito importantes. Inclusive no curso eu ensino técnicas de respiração consciente, técnicas de purificação emocional momentâneas, porque elas são necessárias, mas elas não vão na raiz do problema, que estão associados aos nossos karmas e os nossos samskaras mais profundos. Os nossos samskaras profundos, eles são acúmulos de informação que a gente tem e que a gente se apega a essa informação. Então, coisas que a gente passou ao longo da vida, crenças profundas que a gente tem, principalmente aquelas que nos rebaixam, né? Por exemplo, uma crença de desvalorização, de falta de confiança, de falta de força de vontade, uma frustração mais intensa porque ela foi se acumulando ao longo da vida. Tudo isso são marcas mentais, que a gente chama de samskaras,
e elas ficam cravadas na mente de uma maneira profunda, né? Ela vai se sedimentando ali e a gente vai se identificando com isso. O que o pranayama faz, principalmente quando a gente faz a retenção do ar? A geração do calor interno, como eu falei, e o trabalho ao longo do tempo dessas estruturas psicológicas que precisam ser renovadas. Então, um ser humano comum, ele está sempre respirando e se renovando, porque a respiração é uma renovação, de uma maneira superficial. Então, é preciso que a gente aprenda técnicas que aprofundem essa capacidade de respirar, dilatem essa respiração, expandam isso para que a gente faça essa troca, essa inspiração e exalação, que é uma troca gasosa que a gente faz com o ambiente, não é uma troca só de oxigênio e gás carbônico, quimicamente falando. Essa troca é uma troca energética, é um processo de renovação, não só celular, mas uma renovação sutil, do corpo sutil, da energia. Então, uma pessoa que tem a capacidade de respirar melhor, ela é uma pessoa mais fortalecida energeticamente e mais renovada nos seus processos psíquicos, nos seus processos internos. Inclusive, abrindo um parênteses, na medicina chinesa, o pulmão ele está relacionado também ao intestino grosso, é o mesmo sistema do elemento metal. Vejam só, as nossas eliminações dos dejetos que não nos servem, que param no intestino grosso para serem eliminados, são regulados também pela força do nosso pulmão. Ou seja, a capacidade que a gente tem de retirar essas coisas do nosso organismo que não nos servem mais está relacionada à função desse elemento metal, pela medicina chinesa, que tem relação com o pulmão. Então, esse sistema, né, de eliminação, que não é só o intestino grosso, mas também quando a gente exala e a gente devolve esse ar que está impuro, esse gás carbônico, ele também é um processo de eliminação de toxinas em vários níveis. E eu citei aqui, por exemplo, as toxinas psicológicas, as toxinas que a gente acumula ao longo da vida, que são as realidades, né, que na verdade são ilusões que a gente vai criando dentro da nossa mente e acreditando profundamente que isso é real. Né? Então, a crença de baixa autoestima, aquele cansaço que persiste, as frustrações que são acumuladas. Não há, então, na respiração curta e sem treino, uma possibilidade de reciclagem emocional. Esse é o processo mais importante de ser entendido aqui, porque a respiração consciente, diferentemente do pranayama, como eu já citei, ela traz aquele alívio momentâneo, mas imagina se você consegue fazer um processo onde você respira menos vezes por minuto. Quando você respira menos vezes por minuto, na verdade, sua respiração está mais alongada ainda. Porque se você respira muito rápido, obviamente a gente está respirando uma maior quantidade de vezes por minuto, certo? E o que a gente quer fazer para reciclar a energia e preservar a vida é, na verdade, respirar menos vezes por minuto. E para isso, o ideal e o que vai ser o fundamento e a ferramenta para a gente conseguir fazer isso é a própria retenção da respiração. São as pausas entre inspirar e expirar. E expirar e inspirar, ou seja, a pausa quando eu inspiro e retenho o ar dentro e a pausa depois que eu exalo e deixo o pulmão vazio. Então vão ser 4 partes de respiração e com isso a gente consegue aumentar esse tempo de contagem e fazer essa respiração ficar muito alongada. Então uma respiração alongada, dentro da perspectiva do pranayama, não é só uma inspiração e uma exalação longas. É também contar a pausa que existe entre uma e outra. Por isso a gente faz as retenções, que são chamadas de kumbhakas. E esses kumbhakas, que são essas retenções, são eles que vão fazer a geração do calor interno. Eles vão gerar uma pressão dentro do corpo que vai ser dada para o adepto, né, para o praticante, gradualmente no curso, aos poucos, então é sempre feito de uma maneira muito segura. E é isso que vai fazer com que a transformação interna
aconteça. Então, a respiração ela é um fundamento central para a conservação da energia vital e para a eliminação das energias tóxicas do nosso sistema. Então, aqui vocês já conseguiram entender que eu estou falando da energia, né, e das camadas mais diversas do nosso corpo. Sejam essas toxinas, que é o próprio gás carbônico, as toxinas celulares, as toxinas que estão, né, às vezes dos alimentos, porque por mais limpo que a gente coma, a gente absorve às vezes toxina, muitas vezes, né, de agrotóxicos e coisas do tipo. Então a gente conseguir fazer uma renovação mais profunda física também é muito importante, mas também estamos falando da renovação emocional, dessa renovação mental e até mesmo do corpo causal, que é o lugar mais profundo que o corpo sutil, que armazena os karmas. Então, essa técnica ela é utilizada de uma maneira central, como eu iniciei falando no vídeo, para o processo de purificação. Só que a gente pode usar pranayama para muitas outras coisas também. Então, pegando toda essa parte de purificação, a gente pode expandir esse escopo também e falar de outros motivos pelos quais os praticantes fazem essas técnicas. As experiências místicas, elas também são muito interessantes, porque o pranayama ele vai ser a primeira técnica, que é a mais fácil de acessar, para a gente contemplar o corpo sutil. Então, quando a gente fala dos canais de energia, quando a gente fala de chakras, por exemplo, e até mesmo as visualizações, é muito mais fácil a gente começar fazendo essa prática através do pranayama. Por quê? Eu falo que o pranayama ele é um intermediário entre aquilo que pode ser sentido e percebido da forma grosseira e aquilo que não pode ser percebido e que pode ser só mentalizado. Ele é a intersecção entre o grosseiro e o sutil. Por quê? Ele já está lidando com o corpo sutil, né, com o corpo energético, isso é fato. Só que a gente ainda consegue regular isso, a gente consegue controlar essa respiração, a gente sente o ar entrando e saindo, a gente tem a sensação desse ar tocando, né, a nossa pele, mesmo que por dentro do corpo. Então a gente consegue se conectar com ele de uma forma palpável, o que é importante para o início da prática de corpo sutil. Então a gente não vai usar só os poderes da mente para fazer uma visualização, para fazer algum mantra, alguma coisa assim. A gente vai ter uma âncora física, junto com a sensibilidade que começa a aflorar. Então a respiração ela começa a desenvolver o nosso processo de sutileza. E aí a gente começa a incrementar essas práticas com visualizações, por exemplo, dos canais laterais, dos chakras, inclusão de mantras, outras visualizações diversas e criativas que podem acontecer. A gente une com a mística, a história, por exemplo, das divindades ou de outros símbolos que são importantes, como, por exemplo, os elementos da natureza, terra, água, fogo, ar e espaço, os símbolos do cosmos, como Sol e Lua, que é uma identidade profunda do Hatha Yoga, por exemplo. Então, essa simbologia, esse misticismo, ele também é parte das técnicas de pranayama para quem desejar adentrar. E por que é importante falar isso? Porque quando a gente pega essas técnicas que são místicas, nós não estamos só visando purificação. A gente está visando também uma contemplação empática e criativa do que é esse corpo sutil, de como ele se expressa, né? De como ele é bonito. Então, uma contemplação artística, uma experiência sensorial é importante para o praticante desenvolver, porque aqui ele não está querendo corrigir alguma coisa. Não é como se algo de errado estivesse acontecendo com ele. Eu preciso purificar, eu estou impuro nesse nível, nesse sentido. Mas ele quer apenas ter esse desfrute da prática. Então, essa é uma perspectiva tântrica, Shakta, inclusive bastante relevante para quem quer se desenvolver mais adiante, né, nas técnicas de pranayama. Mas é claro que a gente não pode esquecer que o trunfo da purificação ele é o aspecto central e ele é importante da gente pensar a respeito, porque a gente vive uma vida que nos traz muito desequilíbrio, né, no sistema que a gente vive de trabalho, nos aspectos que a gente precisa enfrentar no nosso cotidiano, com estresse. Então a gente não tira esse mérito da purificação. Só que a gente inclui também a necessidade de contemplação.
Porque a necessidade de contemplação é também sair do modus operandi que a gente atua na nossa rotina extenuante. A gente está todo dia no mecanicidade, fazendo coisas repetitivas, se distraindo, e aí a gente pega a mística e usa ela para contemplar também. E como eu falei, o pranayama ele é uma técnica intermediária, né? Ele vai transitar dos asanas, das posturas, para as práticas meditativas. Ele vai fazer essa ligação, essa ponte entre eu estar conectada só com o corpo, entre aspas, né? Porque o praticante mais avançado ele não está conectado só com o corpo, mas se a gente sai das posturas e aí a gente vai para o pranayama, ele faz a ponte para a meditação. E por ele fazer a ponte para a meditação, ele mesmo pode levar consequentemente a estados meditativos. Então aqui temos um terceiro aspecto, temos a purificação, que é a mais relevante, temos a mística e temos também os estados profundos iógicos. E esses estados profundos iógicos, eles são conquistados pelo treino e eles são conquistados por técnicas. Se você reparar nas pessoas que falam que elas têm muita dificuldade de meditar, geralmente essas pessoas, elas só sentaram e tentaram meditar. O que o Hatha Yoga, que é o sistema no qual eu estou inserida, oferece são técnicas prévias que preparam o sistema para a gente entrar em estado meditativo, no silenciamento da mente, que é o que a gente tanto almeja de fato. E essas técnicas preparatórias envolvem o corpo físico, envolvem a respiração, envolvem contrações musculares, o canto de mantras, envolve um monte de coisa que, se a gente somar, vão gerar um eixo muito bem estruturado da energia. Esse alinhamento da energia, do prana, ele é o essencial para a gente sentar e conseguir meditar. Então, a gente tem um monte de pontos de apoio, que são os membros, os angas do Hatha Yoga, que vão nos levar a esse lugar meditativo. E o principal, que vai trazer um recolhimento dessas interações que a mente tem com o mundo, o principal é o pranayama. Tanto que alguns textos vão falar para nós que o pranayama leva consequentemente a pratyahara, que é o recolhimento dos sentidos. Nós estamos o tempo inteiro prestando atenção nas coisas externas. E a gente fica condicionado a prestar atenção nas coisas externas. Por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa comum pegar o celular e ficar rodando o feed no celular, do que ela estar com o tempo livre, sentar e contemplar o que existe internamente dentro dela. Porque é um deseducar da mente, né? A mente se deseduca ao longo do tempo. Então, uma criança explora muito mais o ambiente interno dela, a imaginação, as visões, os sonhos que ela tem, do que um adulto. Então, ela foi condicionada a prestar atenção na externalidade. O pranayama é a técnica que vai começar a desenvolver em nós o retorno à introspecção. E a gente vai poder usar as técnicas, depois delas bem aprendidas, quando a gente quiser. Então, essa necessidade da gente se recolher e se recolher de uma maneira saudável é um retorno que o yoga faz a uma sabedoria que já está contida dentro do nosso sistema, dentro do nosso ser. Por quê? Porque nós temos essa capacidade e ela é desenvolvida através de treino. Então, eu consegui fazer uma técnica de respiração que gere bem-estar, primeiramente, porque bem-estar é uma consequência inicial, ela só é o começo, o bem-estar só é o começo. E isso leve a eu aprender a silenciar minha mente, ter mais foco, mais direção, ter mais atenção, ter mais presença, ter um desenvolvimento interno psicológico maduro. Essas são as consequências da gente ter práticas internas. Porque elas vão gerar purificações de processos do subconsciente. E eu, enquanto professora, eu estou aqui para acompanhar esses processos dos alunos. Já há 8 anos eu estou acompanhando o processo dos alunos, então eu tenho bastante tempo de experiência, isso só dentro do yoga, fora os outros aspectos terapêuticos que eu já trabalhei antes do yoga, né? Então são mais de 8 anos nesse processo
E a partir dessa purificação, a gente consegue ir para a vida de uma maneira muito mais consciente, muito mais presente, sem colocar aquela lente que está suja na realidade, né? Sem a gente ver as pessoas, as coisas, as situações com olhos de negatividade ou de problema o tempo inteiro, ou não conseguir desfrutar de pequenos momentos, ou sentir ansiedade por gatilhos diversos que às vezes a gente nem sabe por quê. Então a gente vai retornando para esse lugar de introspecção, encontrando o nosso coração, encontrando o nosso centro, o nosso eixo novamente, porque esse lugar já está disponível. A gente só não tem a técnica certa, o método certo. Então o começo para o desenvolvimento da introspecção é o pranayama. Se você quer de fato adentrar técnicas meditativas profundas, ter silenciamento da sua mente, fazer práticas de técnicas de concentração, o pranayama ele tem isso embutido e ele te leva também até lá. Então, uma pessoa que aprendeu a desenvolver as técnicas de pranayama, ela vai conseguir meditar com muito mais facilidade, porque ela vai ter purificação e ela vai ter a experiência mística, ela vai ver coisas no corpo sutil dela e vai ser agradável. A pessoa que não consegue meditar muitas vezes, ela também não consegue meditar, não só pela falta de técnica, mas porque ela vê o que está dentro dela e ela vê aquilo como desagradável, ela não gosta do que ela está vendo. Então ela precisa de purificação, das técnicas certas, e ela precisa observar o interior dela como um templo, um espaço sagrado onde ela mora. E a gente não consegue isso sem desenvolver a nossa afinidade, um hábito de contemplar o corpo sutil, de observar chakras, de observar os canais de energia, o sol e a lua, por exemplo, né? Tornar essa prática bonita, embelezar esse processo. Então, a partir disso, a gente consegue desenvolver muito melhor as nossas estruturas internas, né? Porque o corpo sutil ele também é desenvolvido. Ele é uma coisa que a gente começa a incrementar informações, porque ele faz parte também do processo de imaginação. Então, imagine uma pessoa que não tem treino e você vai para o campo mental dela e ela tem padrões de negatividade muito enraizados. E aí eu chego nas práticas e dou para ela algumas informações graduais, né, para o nível dela, que é isso que eu faço no curso, e eu dou para ela algumas informações que são interessantes, que são bonitas de serem contempladas. E ela começa a gerar concentração nisso, ela começa a substituir esses padrões. Então ela vai ter uma transformação no longo prazo, né, com desenvolvimento, com esforço, muito mais completa do que se ela simplesmente tentar sentar, respirar ali de qualquer jeito, ou olhar para a mente dela, ficar só observando sem saber o que fazer. Então existe todo um método dentro do Hatha Yoga e também dentro dos pranayamas que nos levam a ter essa vida melhorada, maior qualidade de vida, porque respiração é isso, respiração é maior qualidade de vida. Só o fato da gente respirar errado, às vezes, roncar, respirar pela boca, por exemplo, já pode drenar a nossa energia e fazer ela cair assim pela metade. Então, falta de motivação, cansaço, falta de clareza mental nas nossas ideias pode estar muito relacionado com essa falta de prana, essa falta de energia vital, que a gente vai captar também pela respiração. O prana existe em todo o universo, existe no sol, existe nos alimentos, existe na natureza. Quanto mais distante a gente estiver desse natural, e a respiração é natural, mais difícil é a gente dar conta das nossas coisas. Então, com uma respiração comum, você consegue dar conta de um teto de coisas na sua vida, de ideias e projetos, né? E até do seu nível de inteligência. Agora, se você infunde mais prana, se você consegue captar mais energia, você consegue ter extra. Energia extra para projeto, energia extra para clareza na sua mente, energia extra para você transbordar. Então, pode não virar uma coisa só para você. Uma pessoa que tem muita energia, ela precisa extravasar isso de alguma forma. E se a gente coloca isso dentro de um meio espiritual, ela vai extravasar isso para outras pessoas, contribuindo com o mundo. Então, tamanha é a importância do prana, né? Disso que a gente está falando agora.
E o curso ele vai funcionar de uma maneira bastante didática, porque eu vou começar falando da história, né, da filosofia que tem por trás. Eu vou falar muito também sobre alguns aspectos de alquimia e medicina interna, que está relacionado com o Ayurveda, com os doshas, com a maneira como os elementos estão contidos no nosso corpo, como a circulação da energia acontece, porque o praticante precisa aprender isso. A gente chama dos 5 vaios, né? E vou ensinar técnicas de respiração consciente também, que são técnicas mais simples do que os pranayamas. Então, os iniciantes vão se beneficiar muito desse curso. Vou dar aulas práticas de postura também, porque a postura prepara o corpo para a gente fazer as técnicas respiratórias. E aí também vou entrar, obviamente, na parte mais tradicional dos pranayamas, que são os 8 kumbakas tradicionais que estão descritos nos textos clássicos. Eles serão ensinados, com alguns, claro, precisam de variação, porque não fazem parte do contexto que a gente vive, mas a maioria dá para ser ensinado tradicionalmente. E trarei também alguns kumbakas, que são essas retenções respiratórias, essas técnicas diferentes e mais avançadas. Eu vou trazer elas de um outro texto, além dos que eu já uso normalmente. Gerarda Samhita, Hatha Yoga Pradipika são os principais, que vão trazer a descrição desses textos. E também trabalharei com Kumbhaka Padagi, que é um compilado de técnicas respiratórias que são diferentes das que a gente vê em outros textos tradicionais. Então eu trarei esses kumbhakas que são secretos e são um bônus também. E isso é importante da gente ter enquanto leque de prática, porque os pranayamas eles têm funções diferentes, tá? Então o curso ele tem mais de 20 aulas, eu vou dar bônus, eu vou participar do processo junto com os praticantes. Eu quero que vocês incrementem isso como prática pessoal, então eu vou ensinar como colocar isso como sadhana, como uma prática diária. E é importante que a gente tenha um leque grande de opções de prática, porque os pranayamas eles podem tanto ativar o sistema quanto desativar, tá? Então essas polaridades precisam ser trabalhadas, a gente não aprende uma coisa só. Então a gente está falando de regular o sistema, de acalmar e purificar a mente. Geralmente as pessoas pensam que é acalmar a mente, mas a gente não precisa só acalmar, muitas vezes a gente precisa de energia, a gente precisa de ímpeto. Então a gente tem uma relação de oposição aqui. A gente tem o relaxamento e a ação. A gente tem a água e tem o fogo. A gente tem a lua e tem o sol. Então as energias que são trabalhadas, elas também são opostas e elas todas serão ensinadas nesse sentido. Que daí o praticante consegue saber quando ele precisa de uma coisa, quando ele precisa de outra. E essa capacidade de ter esse autocontrole forte dentro de si, de saber regular as energias vitais, é, na minha percepção, o que designa de fato o Hatha Yoga. O que é Hatha Yoga? É você ter maestria e domínio sobre essas forças internas, e uma das forças é a sua respiração. Então você conseguir fazer respirações bem alongadas e bem calmas, mas também fazer as hiperventilações, que são as respirações rápidas. E por que elas servem, né? Para que elas servem, por que elas são utilizadas, quando utilizar, as indicações de quando fazer, as contraindicações. Se a gente fizer alguma coisa errada nos pranayamas, como que a gente corrige? Como que a gente evita erros? Como que deve estar o meu corpo e minha mente em termos de preparo para eu fazer pranayama? Existem muitos detalhes, porque o prana, que é um substrato, digamos assim, energético do elemento ar, ele é muito sutil e por isso ele é muito volátil. Então ele pode se desregular também, com facilidade. Bom, a gente já percebe isso no nosso dia a dia com a nossa respiração. Se a gente está calmo, vocês podem perceber, a respiração de vocês vai estar tranquila. Se a gente está agitado, a respiração está curta, está aqui no peito, então o prana desregulou. E nesse sentido, eu estou ensinando tudo isso justamente porque é preciso que a gente tenha esse feeling, essa sensibilidade de ter essa regulação interna e assim a gente conseguir saber qual energia eu uso em cada momento. E essa maestria, ela é típica do Hatha Yoga.
O curso foi feito com muito carinho, muita dedicação. As aulas elas foram executadas não de modo direto, mas elas foram compiladas ao longo dos anos. Então eu fui refletindo muito profundamente sobre a teoria e a prática e executando as práticas de cada um. E fui colocando isso, né, dentro de blocos de aulas. E quando eu vi, o curso estava sendo praticamente todo montado. E eu, particularmente, tenho um apreço muito grande por esse Yanga, por esse membro do yoga, que são os pranayamas, porque eu sinto que, para mim, esse lugar dessa sensibilidade era um lugar de fácil acesso. Então, eu usei isso como trunfo para poder ensinar as pessoas. E os meus alunos acabam tendo experiências muito interessantes toda vez que eu passo pranayama para eles. Mas aqui, dentro desse curso, a estrutura está completa e está na sequência mais perfeita que poderia existir para que o aprendizado seja gradual e seja todo abarcante, né? Que eu consiga passar tudo para vocês. Desde o início até a etapa final, a mais difícil, os pranayamas mais difíceis, e que vocês sejam também acompanhados durante esse processo. E para quem não sabe, meu nome é Carol Escomparinha, eu sou professora de yoga, sou terapeuta Ayurveda, estudo muito profundamente também a medicina chinesa, tenho um amplo domínio do prana, né, e dessa questão relacionada ao corpo sutil, estudo isso profundamente em mim mesma, já estudei o texto Hatha Yoga Pradipika pela Oxford, tenho um curso de filosofia do yoga, então eu acabei aí enveredando por esses lados mais tradicionais e fazendo muitos processos de experimentação. Então, no meu caso, eu aprendi os erros e os acertos na pele e dentro do curso até eu vou ensinar como corrigir certos erros da prática, como que a gente pode se proteger para que a gente consiga, né, pegar essas técnicas e ter segurança, que é uma coisa que eu gosto de passar para os alunos. Eu quero ter esse processo, né, junto com eles. Eu quero viver o processo com vocês e passar essa credibilidade. Então, essa foi uma aula que eu pude expressar um pouco para vocês do que eu penso a respeito, do que eu já estudei e do que os textos falam também sobre pranayama. E apresentar também um pouco do que vai ter no curso. Na página do site vocês podem ler mais coisas. Nas perguntas finais tem uma sequência completa com todas as aulas descritas, caso vocês estejam curiosos, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela escuta e vamos juntos nessa jornada, estarei com vocês. Om Namah Shivaya, Namastê.